Bora, nação! Mengão já tá lá nos Estados Unidos, hein? Contagem regressiva pro Mundial de Clubes. Estreia dia 16 e a ansiedade, ó, tá a mil. Mas é aquilo, né? Enquanto o time tá lá na maior preparação, aqui fora, tem muita coisa rolando, umas situações que mexem com o dia a dia, com o torcedor. Com certeza, tem bastante assunto pra gente conversar hoje, né? Essa novela do Gerson, que parece não ter fim, a questão do Bruno Henrique, que é delicada, e também a chegada do Jorginho, como ele se encaixa e, claro, como o time está se ajeitando para essa competição tão importante. Vamos começar então por essa do Gerson. O Zenit tá lá, interessado com a multa de 25 milhões de euros. Parece simples, paga e leva. Mas não é bem assim, né? Tem um complicador aí. E é um complicador significativo, porque além dessa multa, o Flamengo está cobrando um valor extra. Algo aí entre 40 e 50 milhões de reais. Uns 7 milhões de euros, mais ou menos. Até pagaria a multa rescisória. Mas essa grana a mais, aí o negócio emperra. Coloca o Gerson numa situação bem chata contratualmente, uma sinuca de bico mesmo. Nossa. E esse climão todo fora de campo, como é que tá lá dentro nos treinos? A gente ouve falar que entre os jogadores, com o Gerson, tá tudo normal, na resenha. Olha, entre eles parece que sim. O pessoal é profissional, né? O desgaste maior, assim, fica na relação da diretoria com o pai e empresário do Gerson. A coisa azedou ali. Complicado. E o pior, né, que essa história toda acabou gerando aqueles ataques lamentáveis, covardes mesmo, a filha pequena dele na internet. Uma coisa assim, inaceitável. Pesado demais isso, poxa. Muito triste. Mudando um pouco o foco, mas ainda no assunto sério. Bruno Henrique. Saiu essa denúncia do Ministério Público, né? Suposta fraude e estelionato em apostas. São acusações bem graves. Exato. Acusações que, se comprovadas, podem dar problema sério. O diretor José Boto até comentou do timing estranho da notícia, né? Bem na véspera do Mundial. Pois é, levantou essa bola. Mas sendo realista, o MP tem lá o tempo dele. Não vai se guiar por calendário de futebol, né? A questão principal agora é como fica a cabeça do Bruno Henrique? O impacto psicológico disso para jogar o Mundial. Essa é a grande preocupação. Totalmente. A mente tem que estar 100% num torneio assim. Mas, ó, pra dar uma equilibrada, teve aquela festa absurda da torcida no embarque. O Aeroflá. Ah, aquilo foi demais. Impressionou até o Boto. Ele falou que se contar isso lá na Europa, ninguém acredita numa paixão dessas. É uma força que empurra, né? É um diferencial gigantesco do Flamengo, sem dúvida. E lá nos Estados Unidos o trabalho continua firme. O De La Cruz e o Arrascaeta, que voltaram das seleções, fizeram aquele controle de carga normal para não desgastar. Procedimento padrão, né? Isso. E o Gonzalo Plata também fez um trabalho específico. São os ajustes finos para a máquina funcionar redonda no Mundial. E falando em ajustes, chegou reforço de peso. Jorginho já tá lá, treinando com a galera. O Léo Ortiz, inclusive, já mandou a real. Elogiou a adaptação dele, a qualidade. É um jogador de outro nível, né? Sim, e pensando no encaixe dele, campeão da Euro pela Itália, o que ele traz de diferente, assim, especificamente para esse time nesse momento de Mundial? Olha, ele traz muito controle de bola, visão de jogo, uma calma que poucos têm e uma experiência internacional absurda, né? Num torneio curto, tenso, ter um cara assim no meio para ditar o ritmo, para dar aquele passe certo. Faz diferença. Muita diferença. Além da liderança silenciosa, né? Um cara desse calibre impõe respeito. E é curioso, né? Ele nunca jogou pela seleção brasileira. Foi uma escolha dele lá atrás, por gratidão à Itália. Agora, quem se beneficia é o Flamengo. Maneiro. E para fechar esse cenário com uma notícia boa, com os tropeços aí de Bragantino, Cruzeiro, o Flamengo foi para essa pausa do Mundial como líder isolado do Brasileirão e com um jogo a menos. Isso é ótimo. Dá uma moral extra, tira uma pressãozinha, né? Com certeza. Chegar para o Mundial liderando o Campeonato Nacional dá uma confiança, uma tranquilidade para o trabalho. É um respiro importante diante dessas outras turbulências todas. Exato. É um baita respaldo. Então, resumindo a parada, o Mengão vai para o Mundial com a faca nos dentes em campo, mas com essas questões extracampo aí do Gerson, do Bruno Henrique para lidar. Por outro lado, tem reforço de classe mundial chegando e a liderança do brasileiro no bolso. Um cenário de contrastes, né? Exatamente. E fica aquela reflexão para o torcedor, né?
Como é que essa mistura toda de desafios e notícias boas vai testar a força mental desse grupo, a união do elenco, a capacidade de se blindar disso tudo e focar só no que importa, lá dentro das 4 linhas? Talvez esse seja o maior desafio e, quem sabe, o maior trunfo do Flamengo nesse Mundial. A ver como eles respondem.